Já parou para pensar no que faz uma ação ser boa ou ruim? Será que é a intenção por trás dela? Ou talvez seguir uma regra moral à risca? A ética do consequencialismo oferece uma resposta diferente e, em muitos casos, mais prática. O que importa são os resultados. Vamos mergulhar nessa ideia. Para entender o consequencialismo, é útil comparar Low com outras duas grandes teorias éticas. A primeira é a deontologia, que diz que certas ações são certas ou erradas por si mesmas, independentemente das consequências. Por exemplo, um deontólogo diria que mentir é sempre errado, mesmo que a mentira pudesse evitar um grande mal. A segunda é a ética das virtudes, que foca no caráter da pessoa. Para ela, o importante é cultivar virtudes como coragem, honestidade e compaixão. Uma pessoa virtuosa, em teoria, fará a coisa certa. O consequencialismo vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele não se preocupa tanto com a regra ou com o caráter, mas sim com o impacto da ação no mundo. A pergunta central é: essa ação vai produzir o melhor estado de coisas possível? Ela vai aumentar a felicidade geral, diminuir o sofrimento ou trazer mais bem-estar para o maior número de pessoas? Essa mudança de foco é poderosa, especialmente em um mundo complexo como o nosso. Pense em políticas públicas ou decisões de grandes empresas. Não adianta só ter boas intenções. É preciso analisar os efeitos reais, os impactos que muitas vezes são difusos e difíceis de prever. Dentro do próprio consequencialismo, existem duas vertentes principais. A primeira é o consequencialismo de ato. Ele avalia cada ação individualmente. Antes do agir, você deveria se perguntar: quais são as consequências previsíveis deste ato específico? Essa abordagem é super flexível e sensível ao contexto. O problema é que ela pode ser usada para justificar quase qualquer coisa. Afinal, sempre dá para argumentar que nesta situação específica, quebrar uma regra traria um resultado melhor. A segunda vertente é o consequencialismo de regra. Em vez de analisar ato por ato, ele propõe avaliar regras gerais. A pergunta muda para: qual conjunto de regras, se seguido por todo mundo, produziria as melhores consequências no geral? Por exemplo, a regra "não minta" provavelmente levaria a uma sociedade com mais confiança e cooperação, mesmo que em um caso ou outro mentir pudesse ser útil. Essa abordagem traz mais estabilidade e previsibilidade, mas corre o risco de ser rígida demais e ignorar as particularidades de uma situação. A tensão entre o caso específico e a regra geral é um dos grandes debates dentro da teoria. Um dos pontos mais polêmicos do consequencialismo é a ideia de agregação. Para decidir o que fazer, a teoria sugere que a gente some todos os ganhos e perdas, todos os prazeres e dores, de forma imparcial. Mas aí surge um problema. E se sacrificar uma pessoa pudesse trazer um benefício enorme para muitas outras? Esse cálculo frio pode parecer desumano e atropelar direitos individuais básicos. Para contornar isso, surgiram adaptações. O prioritarismo, por exemplo, diz que devemos dar um peso maior ao bem-estar daqueles que estão em pior situação. Ajudar alguém que está sofrendo muito conta mais do que dar um pequeno luxo a alguém que já está bem. Outra ideia é o suficientismo, que estabelece um piso de dignidade. Ninguém deveria cair abaixo desse nível, não importa o quanto isso beneficiaria o resto da sociedade. Com essas modificações, a pergunta deixa de ser apenas o que maximiza o bem e passa a ser: como maximizar o bem, respeitando a dignidade e os direitos de cada um. Outro desafio gigante é a incerteza. A gente quase nunca sabe com certeza quais serão as consequências das nossas ações. As cadeias de causa e efeito são longas, complexas e cheias de imprevistos. Como tomar uma decisão moralmente boa quando o futuro é uma névoa? O consequencialismo responde a isso usando ferramentas de teoria da decisão. A gente pode calcular o valor esperado de uma ação, multiplicando a probabilidade de cada resultado pelo seu valor. Em casos de possíveis catástrofes, como as mudanças climáticas, entra em jogo o princípio da precaução. Mesmo que a probabilidade de um desastre seja incerta, a magnitude do dano seria tão gigantesca
que justifica tomar medidas drásticas agora. Não é só sobre probabilidade, é sobre o tamanho do risco. Alguns críticos dizem que o consequencialismo é psicologicamente impossível de seguir. Ele exigiria que a gente fosse um supercomputador moral, calculando todas as consequências de tudo o que fazemos, o tempo todo, de forma totalmente imparcial. E pior, ele poderia nos levar a sacrifícios absurdos em nome do bem maior. Em resposta, muitos defensores argumentam por versões mais realistas. Não precisamos otimizar tudo, o tempo todo. Talvez seja suficiente apenas satisfazer, ou seja, escolher uma opção que seja boa o suficiente, em vez de buscar a melhor de todas. Além disso, eles lembram que ignorar as consequências também tem um custo. E esse custo geralmente recai sobre os mais vulneráveis. A ética consequencialista pode ser vista, então, não como uma exigência de perfeição, mas como uma ética de responsabilidade. E é no mundo prático e institucional que o consequencialismo realmente brilha. Pense na ideia de governança baseada em evidências. Em vez de criar políticas baseadas em ideologia ou boas intenções, a gente testa, mede os resultados e ajusta o curso. Testes clínicos, avaliações de impacto de programas sociais, auditorias de projetos. Tudo isso é consequencialismo em ação. Exige-se uma demonstração de que algo funciona. Esse pragmatismo cria um ciclo de aprendizado, onde a sociedade melhora continuamente suas próprias regras e instituições. A bioética é um campo fértil para exemplos. Durante uma pandemia, como se decide quem recebe um leito de UTI ou uma vacina primeiro? Essas decisões trágicas muitas vezes usam uma lógica consequencialista. Os critérios podem incluir a chance de sobrevivência, o número de anos de vida que podem ser salvos e o potencial de reduzir a transmissão do vírus na comunidade. É uma tentativa de maximizar o bem-estar e minimizar o sofrimento agregado, mas sempre com salvaguardas para evitar discriminação e com transparência para que a sociedade entenda os critérios. No mundo digital, a coisa fica ainda mais interessante. As plataformas online são projetadas para maximizar métricas como tempo de tela e engajamento. Um consequencialista diria que essas não são as métricas certas. O sucesso deveria ser medido pela redução de danos, como desinformação e discurso de ódio, e pela promoção de interações saudáveis e da autonomia do usuário. O consequencialismo nos ajuda a enxergar os custos ocultos que o mercado muitas vezes ignora, como o impacto na saúde mental ou na polarização política. No final das contas, a beleza do consequencialismo está na sua humildade. Ele reconhece que o mundo é complicado e que nossas decisões são sempre provisórias. O que parece ser a melhor escolha hoje pode se revelar um erro amanhã, à luz de novas evidências. Essa abertura para a correção não é uma fraqueza, mas uma força. A ética consequencialista não oferece o conforto de regras absolutas, mas nos dá um método, um compromisso contínuo com a melhoria do mundo que compartilhamos. Então, ao contrário de um dogma rígido, o consequencialismo é mais como uma caixa de ferramentas para enfrentar problemas coletivos. Ao insistir que os resultados importam e que eles podem ser medidos, comparados e debatidos, ele nos dá uma linguagem comum para a discussão pública. O desafio, claro, é aperfeiçoar essas ferramentas e criar instituições que impeçam seu mau uso, garantindo que o poder de analisar consequências se traduz em progresso moral real e duradouro. É um convite para transformar a ética de uma simples reflexão para um projeto ativo de engenharia social responsável. Obrigado por assistir! Se você gostou de mergulhar nesse tema complexo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos.